A partida de Daniel Mastral ainda é uma incógnita para muita gente. Afinal de contas, ele mesmo tirou a sua própria vida ou alguém tirou a vida de Daniel Mastral. O pastor Caio Fábio esteve no Isto Não É Podcast e lá ele falou sobre o possível motivo que levou Daniel Mastral a cometer o que cometeu. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é muito importante você se inscrever em nosso canal, dar um toque no botão curtir e sem muita demora, vamos ao vídeo. Que você recebeu a notícia do suicídio do Mastral? Eu? Surpreso, porque eu não esperei que ele fosse se suicidar. Num primeiro momento eu até me perguntei, será que foi suicídio mesmo? Muita gente se perguntou. Ou foi alguma outra coisa? Mas eu jamais imaginei que ele iria se suicidar. Agora, que as coisas não terminariam bem para ele, eu nunca tive dúvida, não achei que ia ser desse jeito, nem dessa forma. Mas eu tentei ajudar o Mastral como eu pude. O problema é que o Mastral era inajudável. Eu nunca tive proximidade com ele, ouvia sim, os ecos da existência dele no passado, de uma obsessão por satanismo, e tudo que ele fazia e falava era sobre satanismo. E eu tenho muito medo dessas pessoas de um tema só, de um assunto só, de uma concentração temática, que é a única coisa que falam, especialistas em Satanás, especialistas em diabo, especialistas em demônio do tipo tal, especialista em anjo, especialista... Eu tenho medo desses especialistas espirituais, do que pode a eles acontecer. Que só bebem de uma fonte, né? Aquilo ali acaba se voltando contra eles próprios. Sim. Aí houve uma ocasião em que alguém no meu programa, na minha TV on streaming, porque eu já tive TV aberta, TV a cabo, TV de todo tipo, eu estou na TV desde 1974. Sim, ninguém era nascido praticamente aqui, exceto você, provavelmente. Você está com que idade? Com 39. Ninguém era nascido aqui, eu estava na TV pregando todo domingo. E depois em rede nacional, depois a Globo me deu um programa para abrir a programação de sábado. Eu vivia na grande mídia, escrevia colunas todo domingo de editorial do jornal o Globo durante muito tempo. Merval Rosa escrevia o editorial oficial e eu escrevia uma espécie de editorial do povo do jornal o Globo, que era republicado em vários outros jornais do país inteiro, e todos os tipos de mídia. Tive 2 rádios, tive a minha própria revista, que era uma das mais lidas do país, junto com a Veja e a Isto É, no tempo em que elas eram grandes revistas. Enfim, numa parceria com Domingos Alzugaray, que já não está entre nós, já foi da Editora 3. Enfim, eu já fiz de tudo nesse mundo. E aí tive também a primeira TV on streaming no Brasil. Tinha quase 20, eram 19 servidores espalhados pela Terra. Eu gerava lá do jardim da minha casa para o planeta todo. E naquele tempo não tinha YouTube, não tinha Facebook, tinha acabado de morrer o Orkut. Era o começo do Facebook. Era o começo, mas não tinha live no Facebook. Era bem limitado mesmo. Era só para botar lá, só para entubar. Nada além disso. Eu podia falar e eu falava ao vivo, ficava no ar o dia inteiro, e havia milhões de pessoas na Terra inteira, literalmente milhões, sem superlativo, assistindo. E aí alguém fez uma pergunta no meu programa oficial, que se chamava Papo de Graça, e que vai voltar a funcionar agora. Eu dei uma parada na pandemia e vou retomar agora. Enquanto isso eu estou fazendo outras coisas. Mas, pois bem, alguém veio e me fez uma pergunta sobre o Daniel Mastral. Aí eu falei, eu não conheço o rapaz, só ouço falar que ele tem uma grande fixação nessa temática, o que me preocupa muito. Porque eu posso não ter cara de um idoso caquético, mas eu não sou um menino. Vivi muitas vidas nesses anos que eu tenho de existência, muitas, no Brasil e na Terra inteira.
Convivi com milhares de pessoas que pouca gente teve acesso e conviveu. Então, eu já senti, já vi demais. E eu nunca vi isso dar certo. E eu tenho muita preocupação com gente assim, porque eu vi o resultado final. Nunca é bom. Ou termina em loucura, ou termina em perda total de equilíbrio, em alguns casos em suicídio, isso e aquilo. Eu falei lá algumas coisas, está gravado, está tudo gravado. Isso já tem uns 12, 15 anos. Aí ele viu, porque ele me assistia, e ele viu e gravou um vídeo e postou em alguma rede social. E o povo adora fazer essa fofoca, né? Aí ele falou lá, mas reverendo Caio, eu sempre tive uma grande admiração e respeito pelo senhor. Como é que o senhor diz isso a meu respeito? Admitindo que não me conhece e tal. Aí me mandaram um vídeo dele, eu botei no ar e falei em cima. Falei, olha, justamente porque eu já vi muita coisa e tudo que você escreve a respeito disso, tudo que você fala a respeito disso é que me preocupa pela tua vida. Também está gravado, é só ir lá. Se quiserem, os meus assessores separam e mandam para quem quiser. Não tem nada a falar das ocultas. Está tudo gravado. Aí eu fiquei com uma compaixão enorme pelo cara. Falei, mas eu não quis te ofender. Foi uma preocupação por você. Porque isso, em geral, não termina bem. Eu só estou querendo fazer algum tipo de prevenção de natureza psicológica, espiritual ou familiar para a sua vida, porque você é novo, mas eu não sou. Eu estou aí rodado até não poder mais. E pronto, terminei ali, encerrei o assunto. Passam uns anos, quando chega, acho que é o dia 22 de dezembro. Que é o filho dele, né? É, da pandemia, de 21, se não estou enganado. Não, acho que foi antes da pandemia do filho dele. Hã? Do filho dele, né? Do filho. Acho que foi antes da pandemia. Acho que o da mulher foi durante a pandemia. Não, a pandemia da mulher faz pouco tempo. Aí foi em 2021. A Cíntia, porque eles todos usavam ele e ela nomes de fantasia, né? Dele é Marcelo. Ele era Isabela. E ela... Cíntia, Isabela foi depois. Chamada de Isabela. É verdade. Então, eu acho que o filho foi no iniciozinho da pandemia. O filho foi em 2018. Foi 2018? A pandemia começou em março de 20, não foi? De 2020. Março de 2020. Ela começa. Covid-19, porque ela foi encontrada em 19 lá na China. Isso. Aí, pois bem, alguém me liga, me conta essa história. Eu falei, ai meu Deus, eu me ajoelhei de manhã lá no meu cantinho e falei, Jesus, tem compaixão desse homem, ele deve estar sofrendo muito. Aí eu retornei para a mesma pessoa que me tinha trazido a mensagem e falei, escuta, você tem o telefone dele? Aí me mandou o telefone, o WhatsApp, eu liguei para ele. E aí ele, obrigado, reverendo, porque o senhor foi o único pastor que me ligou. Eu não sei até quanto isso é exato, mas foi o que ele me disse. E foi o único que ligou. Todo mundo está me acusando de que meu filho morreu por minha causa, porque ele tinha escrito alguns artigos sobre a data do... Como é que é o nome do dia, do fenômeno? Enfim, dizendo que naquela data de 22 de dezembro, os demônios costumavam matar adolescentes, levá-los ao suicídio. E eu tinha lido o que tinham mandado sobre isso e a coincidência de ser no mesmo dia daquela história. E aí eu falei, escuta, o teu filho andava muito impressionado com essas coisas que você diz, porque é um garoto de 14, 15 anos, é altamente impressionável, e na adolescência. Aí ele abriu o coração. Hoje em dia tudo isso é público, por isso eu estou falando, do contrário não falaria. Aí disse, ele era um menino muito bonito e acabou de contar para mim, para minha mulher, que era gay, que era homoafetivo. Aí eu falei, e qual é o problema? Aí ele falou, não, mas é que a comunidade, o pessoal aqui em volta e tudo mais, todo mundo. E aí depois eu fiquei sabendo que ele teve o tempo no qual ele dizia
que todo homoafetivo estava oprimido por espíritos malignos e pelo diabo. Aí eu falei, bom, meu querido, isso é quase insuportável para a mente de um adolescente. Imaginar que a pulsão sexual que ele tem de homoafetividade é uma produção demoníaca, quando o pai fala disso dioturnamente e só sobre isso, come e se sustenta disso aí. Então é gravosa a situação. E aí ele chorou, eu orei com ele e falei, olha só, meu irmão, ele falou, meu nome é Marcelo, o senhor pode me chamar de Marcelo. Aí eu falei, eu prefiro do que ficar chamando por um nome fantasia, né? Falei, eu estou preocupado com a tua esposa também. Aí ele dizia, não, ela é médica, ela sabe como lidar com isso. Eu digo, ninguém sabe. Pode ser cientista da NASA, cara. Você acabou de perder um filho que botou a cabeça na linha do trem e ficou decepada. Depois eu vi a cabeça, ele me mandou uma foto, que eu achei um negócio mórbido. Eu falei, ai, Jesus... Como é que esse homem tem coragem de pegar a foto da cabeça decepada do filho e mandar? Aí eu falei, olha, deixa eu te dizer o seguinte, eu acho que você está com a sua esposa num estado de extremo perigo psicológico e espiritual. Para com isso. Para de falar disso. Silencia a tua alma. Tira um ano sabático. Vai para algum outro lugar, vai cuidar da tua mulher, que senão ela não vai suportar esse impacto. Aí ele falou, ela é altamente depressiva, vive sob medicação. Aí me contou um monte de histórias. Aí essas partes estão todas gravadas. Gravações e gravações. Dele para mim, de mim para ele. Porque eu não gosto muito de falar ao telefone, porque às vezes não está na hora, você está fazendo outra coisa, é mais fácil mandar um áudio, ouvir um áudio. Você bota velocidade, aumenta, vê, volta, diminui, vê, ouve de novo, enfim. É muito mais prático. E aí eu peguei e gravei vários áudios, e ouvi vários áudios de volta. Em todos eles eu dizendo, ô Marcelo, para com o que você está fazendo, porque ele só me mandava áudio dizendo, eu já estou escrevendo um livro sobre o meu filho. Falei, que é isso, meu filho? Eu já perdi um filho com 22 anos de idade, num acidente de carro. Eu sei a dor que isso causa. E você não quer fazer nada nessa hora, você precisa fazer silêncio, viver seu luto e deixar sua mulher viver o luto dela e consolá-la. Mas ele não parava, aí eu falava com ele estava de novo. Não sei quem está copidescando, já falei com uma editora que vai publicar. E eu dizia, escuta, você não consegue parar? E ele não parava. Eu tenho mais ou menos 1 ano e pouco de áudios. O que eu estou o tempo todo dizendo é para, pelo amor de Deus, e vá se tratar. Mas não, ele não parava de ir para podcast. E isso e aquilo, ele não sossegou o coração e a mulher dele na cama. Aí eu marquei um encontro com ele e com a esposa num hotel aqui em São Paulo. Aí chega na última hora, ele disse, olha, ela está tão mal que não está conseguindo levantar da cama. Por causa disso eu não vou lhe encontrar. Eu falei, é lamentável, porque eu achei que olhando nos teus olhos e nos olhos dela, eu conseguiria ser mais efetivo em relação a convencer vocês a saírem daqui, irem para um lugar, sossegar o coração, parar com esse ativismo enlouquecedor, porque enquanto você não parar a sua alma, essa agitação, esse frenesi, tem um poder de crescer destrutivamente dentro de você. Para de ir aos podcasts, para de ficar falando sobre isso, silencia teu coração, mas nada do que eu dizia adiantava. Até um dia que eu estava indo num podcast, e tudo que é podcast que eu ia, o telefone tocava, e aí alguém dizia, o seu amigo Daniel Mastral está na linha, quer falar com você, dizendo que o senhor é a única pessoa que ele respeita, que ele isso, sempre declarações superlativas. Mas tudo que eu dizia a ele com todo carinho e amor para ajudá-lo, ele não ouvia. Aí depois de 4 ou 5 intervenções deles nesse podcast, eu falei, não é possível. Primeiro, eu nunca nem vi o rosto dele, nunca senti o cheiro dele. Nunca se encontraram. Nunca nos encontramos. Tudo que eu peço para ele fazer, ele não faz. Então é uma amizade que não existe. É só uma construção fantasiosa de um indivíduo que tem uma mente fantasiosa,
Só uma pessoa com uma mente muito fantasiosa consegue viver tantos anos da construção de figuras míticas o tempo todo, comer, beber, escrever livros, fazer tudo, a ponto de que a esposa não aguenta e o filho bota a cabeça na linha do trem. Isso é uma situação muito perigosa. Eu vou tirar a energia desse tipo de meu amigo Caio Fábio, desse pretenso relacionamento inexistente. Aí um dia eu estou no meu programa, ao vivo, quando ele entra, aí o rapaz que estava lá, que lia as coisas para mim, disse: "Só, tá aqui o seu amigo Daniel Mastral." Eu falei: "Deixa eu falar com o Mastral." E não era telefone, era texto, ao vivo. Aí eu falei: "Mastral, não posso dizer que você seja meu amigo, porque a gente não se encontrou, a gente não queria. Tudo que eu imploro para você fazer, você não faz. Eu não sinto que tem nenhuma consideração de amizade de você para comigo, porque o que eu estou tentando, como um homem bem mais velho e experiente do que você, é prevenir você de que uma catástrofe maior se agrave na sua vida. Então eu não posso nem dizer, nem validar essa nossa amizade, porque senão você é conivente com alguma coisa que no meu coração me parece perigosa. Você está fazendo contra a sua própria vida e a vida da sua esposa." Aí ele ficou assim, calado, mas não falou mais nada. Nunca mais interveio e entrou em podcast nenhum. Aí passa mais um tempo, alguém me telefona e diz assim: "A esposa do Mastral está muito mal." E aí eu fiquei angustiado. Aí nesse dia eu liguei para ele. Falei: "Eu estou sabendo que a sua esposa está muito mal." Aí ele falou: "Não, ela não está mais mal, ela acabou foi de morrer." Puta que pariu. Aí eu falei: "Cara, pelo amor de Deus, e o que você fez?" Aí ele falou: "Não, eu fiquei monitorando a pulsação dela a noite toda, monitorando junto com uma amiga terapeuta que estava aqui do meu lado." E aí eu falei: "Que isso? Olha, eu já tirei muita gente desse estado, ou correndo e levando para o hospital e salvando, ou colocando, agarrando, levando até o banheiro e colocando a mangueirinha com água morna no estômago e fazendo toda a quantidade de remédio ingerida vir à tona pelo vômito e jogando leite morno e depois levando para o hospital imediatamente, porque quem é você para ficar monitorando uma pessoa em casa? Pelo amor de Deus, isso é muito horrível." Agora tem um detalhe: isso é perigoso do ponto de vista de uma investigação criminal. Não, suicídio assistido. É muito perigoso. Aí ele falou: "Não, mas é que eu estava com uma pessoa que é uma terapeuta, isso." Aí falou lá o nome da moça, eu nem guardei, mas eu achei tudo tão pavoroso, tão angustiante, que eu falei: "Ai, desculpa, meu amigo, não dá para realmente te ajudar, você é inajudável. Você só faz o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. Quem quer que fique ao seu lado, assistindo essas coisas, inconsequentemente, está sendo conivente com o que você está fazendo. Então, eu sinto que o meu papel, qualquer que ele possa ter desejado ser na sua vida, terminou aqui. Porque, e agora?" Ele falou: "Não, agora eu já estou aqui..." Vou escrever um livro. "Com essa pessoa que está me ajudando muito, tem sido uma bênção, ela tem uma filhinha, está ficando aqui em casa, isso e aquilo." Aí depois ele me mandou, se eu não estou enganado, foi um áudio que ele me mandou, depois de não muito tempo, após isso, dizendo que eles estavam namorando, ele e essa pessoa, que ela já, se não me engano, estava grávida. E aí eu falei: "Ai, Jesus..." Falei para ele: "Olha, rapaz, se isso aqui fosse um país sério, você estava todo enrolado. Se houvesse uma polícia séria e tal, você ia ter muitas explicações a dar desnecessárias. Se o teu coração está puro nisso tudo, desnecessárias, mas a aparência do mal disso tudo é contra a tua vida. Eu sinto muito, mas não há muito o que fazer para te ajudar." E foi até aí que eu fui com o Mastral. Aí depois disso eu ouvi falando em alguns podcasts que eu tinha traído a ele, que eu não tinha sido amigo dele até o fim,
que eu não tinha isso e aquilo, eu nunca respondi. E de fato, então, nunca houve um encontro? Não, presencial. nem encontro, houve uma troca grande de áudios. De áudios. Nem de áudios. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.